é a Maria Júlia e esse é meu canal. E hoje trouxe pra vocês um vídeo de um autor específico em que eu tive 3 contatos com ele. Eu li 3 livros desse autor e eu tive experiências completamente diferentes. Eu comecei, amando o livro dele, depois eu achei mais ou menos, depois eu detestei um dos livros. E era um autor que eu tinha muita expectativa, isso eu tenho que falar, eu tinha muita expectativa. E que algumas foram sanadas, outras eu achei bem mais ou menos. E eu vou contar aqui pra vocês o que eu achei sobre Rafael Montes, que é um autor nacional e que eu tinha muita curiosidade de ler os livros dele, que ele é muito conhecido pelos seus livros de terror e suspense. E que assim, gente, o meu primeiro contato com ele foi com O Vilarejo, que é um livro lançado lá em 2015 e que eu amei ter tido essa experiência. Eu fiquei muito feliz porque esse foi o meu primeiro contato e assim, eu fiquei horrorizada com o livro dele, eu fiquei chocadíssima, eu fiquei, nossa gente, como esse livro faz super sentido, como tudo que ele fala conversam super bem. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa leitura. Eu li esse livro lá em 2019, eu tenho um vídeo aqui contando minha experiência de leitura com o Vilarejo, vou deixar o link pra vocês darem uma olhada, então não vou me aprofundar tanto, mas eu gostei muito. E pra quem não sabe, o Vilarejo vai contar a história de uma vila ali, como se fosse lá fora, num lugar bem frio e gélido. Tem uma vila de pessoas que todo mundo se conhece, e assim, esse livro ele é dividido em alguns capítulos, e cada capítulo vai contar a história de um protagonista diferente, sendo que os capítulos, eles se conversam e você não precisa necessariamente ler na ordem, porque os capítulos, eles são independentes, mas eles fazem sentido um com o outro, sabe? É um ciclo. É um livro cíclico, que é muito bom. E assim, eu fiquei muito feliz, é um livro aterrorizante, é um livro de terror, então vai ter situações assim muito pesadas e podem ser gatilhos para algumas pessoas, então acho que assim, com certeza os livros do Rafael Montes, eles não são livros para todo mundo, porque são livros pesados, que vão falar de assuntos pesados e que pode promover gatilho em você, mas cara, eu recomendo porque é muito bom. Então a gente vamos ter assédio, vamos ter canibalismo, vamos ter assassinatos, gente morrendo, vamos ter gente sendo decapitada. Tem, você pode pensar de terrível, vai ter aqui nesse livro, mas é um livro super curto, de 90 páginas, que você lê assim, em uma sentada, porque você quer saber o que vai acontecer, você fica aterrorizada, você fica chocada. E assim, gente, recomendo muito, porque ele é muito bom, gente. Foi 5 estrelas, foi favoritado, eu amei ter tido essa experiência. E assim, recomendo demais, um autor nacional e que vale super a pena. E eu recomendo que vocês comecem por esse livro, que é um livro fácil, curto e que tem umas ilustrações lindíssimas dentro dele. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas ilustrações incríveis que conversam ali com as histórias. E essas são histórias baseadas, cada um desses capítulos são baseadas em algum demônio da mitologia, que também representa um dos 7 pecados capitais. Então tem toda uma ideologia, toda uma mística por trás dessas histórias, e elas não são histórias à toa, tudo tem um porquê. Então a gente tem, por exemplo, Asmodeu, que representa a luxúria, o Beelzebu, que é a gula, Mamun, que é a ganância, o Belfegor, que é a preguiça, Satã, que é a ira, Leviatã, que é a inveja, e Lúcifer, que é a soberba. Então aí fica aí de recomendação, que vale super a pena. Eu já não canso de rasgar seda para Rafael Montes em relação a esse livro. Mais um que eu li dele foi esse ano, no começo do mês, e eu li Suicidas, do Rafael Montes, que foi o primeiro livro lançado por ele em 2012. E o que acontece, gente? Eu confesso que me decepcionei um pouco com essa leitura, porque basicamente são jovens que têm dinheiro, uma vida boa, e que, logicamente, cada um deles tem algum problema familiar, questões, e que eles decidem, esse grupo de amigos, decidem passar uma noite numa cabana, numa casa lá de veraneio de um dos amigos dele, para eles se matarem numa roleta russa. E assim, gente, é uma história bem complicada. Eu confesso que eu tive muito ranço dos personagens. Não consigo ter empatia por nenhum deles. Eu acho que nem essa é uma
uma das ideias do Rafael Monte, que você construa empatia pelos protagonistas, ou que você torça por eles, porque eu acho que esse não é o objetivo. Mas eu acho que faltou um pouco disso na história. Nem a menina grávida eu consegui ter empatia. Por mim podia morrer todo mundo, que não ia fazer diferença. Porque eu construí um ranço para aqueles personagens que me incomodou bastante. Eu tinha muita expectativa sobre Suicidas, que é, como eu falei, o primeiro livro do autor, e que as pessoas rasgam elogios. Realmente falam que não é o melhor livro dele, mas que as pessoas falam super bem, falam, cara, por um autor iniciante, começar por Suicidas. Eu reconheço o valor do livro, por quê? Eu comecei a ler Suicidas e eu queria saber qual era o final. Eu tinha que engolir aquele livro para saber o que ia acontecer com o Diacho, o que ia acontecer, se todo mundo ia morrer, por que todo mundo morreu, como é que aconteceu a dinâmica ali das mortes. Porque apesar do livro se chamar Suicidas, tem muito mais assassinato do que suicídio no propriamente dito nos livros. Eu acho que assim, o final não é o melhor final que temos, mas é um final ok. Também temos uma coisa que é interessante na história, é que a gente tem, as histórias são intercaladas com o dia, né, de fato, o que aconteceu, que é narrado a partir de um livro que um dos nossos protagonistas, ele tá escrevendo um livro, e esse livro é sobre esse dia desses amigos cometendo suicídio. Então temos esses capítulos contando o que aconteceu ali na noite, que eu acho que são os capítulos mais interessantes, que era de fato que eu queria saber por que essas pessoas estavam fazendo aquilo. A gente tem intercalado com o diário desse protagonista, em que ele vai contando antes daquele fatídico dia e como eles chegaram nessa decisão de fazer essa roleta russa nesse dia tal. E também vamos ter alguns capítulos contando sobre as mães desses jovens recebendo a notícia que os seus filhos tinham cometido suicídio ali em grupo, e como essas mães ficaram arrasadas, decepcionadas com os filhos terem feito isso, e como é uma situação muito triste. Eu confesso que em alguns momentos eu fiquei um pouco incomodada nesses capítulos, porque o que acontece, gente? Temos ali pais e mães um pouco estereotipados em alguns momentos. Então temos aqueles pais que ficam, coitadinho do meu filho não merecia isso, tanto que ele tá fazendo um monte de cagada. Temos o outro extremo de pais extremamente revoltados, falando, eles se mataram, não quero saber de nada, eles tinham que ter feito bem feito. Acontece um pouco disso e me incomodou um pouco, mas um pouco do estereótipo, talvez por ser o primeiro livro do autor, aconteceu isso. Mas assim, foi um livro 3,5 de estrelas, eu achei ok, e foi isso. Mais um que eu li desse mesmo autor foi O Jantar Secreto, que foi lançado lá em 2016 e que foi o que eu menos gostei da lista. E eu acho que foi mais do mesmo do que aconteceu em Suicidas. Então temos jovens com uma condição financeira boa e que decidem se meter numa situação que é completamente desnecessária. O que acontece, gente? Eles são no interior do Paraná e eles passam para faculdades aqui no Rio de Janeiro. Então um vai para a PUC, outro vai para a UFRJ, outro vai para a UERJ, fazer faculdade diferente. Um tá fazendo astronomia, o outro tá fazendo engenharia de não sei o que, outro tá fazendo medicina. Então cada um tem a sua carreira. E o que acontece, gente? Alguns já se formaram, outros ainda estão na faculdade, vai passar alguns anos. E assim, meio que eles estão sem grana. Eles estão sem grana. O menino que é formado tá trabalhando numa livraria, esse não era o sonho dele. O outro que é formado em gastronomia tá lavando um prato. Aí o outro que era engenheiro de não sei o que desistiu da faculdade. E eles estão sem dinheiro. O personagem que deveria ter pagado o aluguel deles não paga o aluguel. Eles ficam 6 meses devendo. Eles acumulam uma dívida de mais de 25 mil reais. E eles têm que arrumar dinheiro assim. E eles não querem pedir dinheiro para os seus pais. E o que acontece? Eles têm a brilhante ideia de se inscrever num aplicativo lá, de um site de jantares que você promove dentro da sua casa e você recebe pessoas para esses jantares. Sendo que o amigo lá tem a brilhante ideia de promover um jantar com carne humana e eles vendem muitos ingressos sobre esse jantar, e a partir daí que se desenvolve a história, canibalismo, questão de dinheiro, princípios, moral, e eles começam a fazer um monte de coisa absurda. E assim, é só ladeira abaixo. Quando você acha que não tem como piorar, eles vão lá e eles têm uma brilhante ideia e conseguem piorar ainda a situação deles. Então, assim, basicamente eu achei que era uma história que acontecia em muitos momentos, assim, muito convenientes, sabe?
Situações que se desenrolavam fácil, tipo, conseguir a carne humana. Como que eles iam conseguir um cadáver para eles conseguirem fazer o tal de jantar? E eles conseguiam, assim, de uma maneira muito fácil. Me incomodou muito, assim, as conveniências que aconteciam, as tomadas de decisões, assim, muito rápidas e fáceis sobre aquela situação que é muito extrema. Outra coisa, eu acho que é uma história que nem deveria ter sido desenrolada, porque não faz o mínimo de sentido e necessidade daqueles jovens estarem se metendo numa situação dessa que tem um final trágico por causa do dinheiro que eles poderiam ter pedido pro pai, ou que assim, gente, se você não consegue morar na zona sul do Rio de Janeiro, dividir o aluguel por 4, você não consegue se manter, se muda, vai para outro lugar do Rio de Janeiro, vai para Tijuca, vai para a Zona Norte, não sei, se vira. Essa coisa de status sociais, para mim, era puro ego daqueles jovens. Se você não tem dinheiro, cara, você vai para um lugar mais humilde, um lugar menor, ou você sai daquela situação, você não vai se meter numa situação tão extrema para conseguir o dinheiro. Para mim não faz o mínimo de sentido, então eu não consegui gostar e não consegui ter empatia de novo pelos personagens. Ressaltando que eu não acho que seja o objetivo do Rafael Montes de você construir empatia por esses personagens. Mas para mim foi uma história assim muito descabida, foi uma história muito assim que eu falava, ó, sabe, você não consegue acreditar, você não consegue assim, aquela coisa da descrença, né? Você tem que ter total descrença naquilo, porque é tão distante, tão extremas, são tão assim desnecessárias que eu não consegui gostar do livro. E não consegui assim me afastar do que estava acontecendo e só curtir. Mas eu tenho que ressaltar que, apesar de eu não ter curtido, foi um livro de novo que me prendeu menos que Suicidas, foi o livro que menos me prendeu. Mas, de novo, eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria ir até o final para saber até que ponto aqueles idiotas iam chegar para continuar sustentando aquela situação. De novo, foi um final ok, mas eu achei que foi um final melhor que Suicidas, mas eu acho que Suicidas e Jantar Secreto, eles conversam muito, eles são muito parecidos nessa dinâmica de jovens sendo inconsequentes, passando por situações que são desnecessárias. Todo mundo tem problemas, eu entendo que todo mundo tinha ali problemas, alguns mais pesados que outros, só que assim, poderiam ter sido resolvidas de outras maneiras, e também eu acho que o final eles se conversam bastante. Então foi isso, gente. O meu ranking é O Vilarejo, 5 estrelas, favoritado, recomendo. Depois eu coloco Suicidas e depois Jantar Secreto. Essas foram as minhas experiências com o Rafael Montes. E assim, gente, eu não tenho interesse em ler Dias Perfeitos, que falam que é um dos melhores livros dele, mas porque, de novo, vai dialogar sobre aquilo que exatamente me incomodou em Suicidas e Jantar Secreto. Eu vi o resumo ali, a sinopse do livro, que é um estudante de medicina que se canta pra uma menina e vai sequestrar essa menina, e a partir daí vai se desenrolar a história. Fala que ele é muito bem escrito e tal, mas, de novo, eu vou ver aquela dinâmica de um jovem com boas condições financeiras arrumando problema com a cabeça dele onde não tem. Então, vai me incomodar e eu sei que eu não vou gostar. Sendo muito sincera, assim, só pela sinopse, provavelmente não vou gostar porque vai dialogar com o que exatamente me incomodou nos livros anteriores. Talvez eu leia Mulher no Escuro e Bom Dia Verônica, né, que foi um sucesso aí da Netflix. Eu amei a série, gente. Bom Dia Verônica é uma série maravilhosa de suspense policial, que valeu super a pena. E que, assim, talvez eu leia o livro Bom Dia Verônica, que é a parceria dele com a Liana Casoy, ou Iliana Casoy, e que eu gostei demais da série, então provavelmente também talvez eu goste também do livro, então eu acho que tem mais chances de eu gostar desse livro. Mas de novo eu volto a ressaltar aqui, Rafael Montes não é uma literatura para todo mundo, é um livro cheio de gatilhos, situações pesadas, situações muito extremas que acontecem, mas essas foram as minhas percepções. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem compartilhar
como é que foi a sua experiência de leitura com Rafael Monte, se vocês concordam comigo ou se vocês discordam completamente e acham que o Jantar Secreto é o seu livro favorito, pode deixar aí nos comentários. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, já vou deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @majudolinho, gente. Beijo e até o próximo vídeo.